Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Então, algumas situações que a gente passa, normalmente a gente não entende muito, né? Mas ajuda a trazer uma unidade, ajuda a trazer uma reflexão, ajuda a sentar um pouco e esfriar alguns ânimos, né? Que às vezes estão meio que exaltados, ou a gente está meio distraído. Então, fica naquela, né? Eu fico naquela. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que temem ao Senhor, né? Que temem a Deus. E aí a gente vai ficando mais forte, mais unido, mais consciente. Amado Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por estarmos aqui reunidos, Senhor, na sua presença, estudarmos sua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia, Pai, pelo seu perdão. Vamos acompanhar, Pai, todos os dias, Pai, a todo momento, Senhor, iluminando nossos caminhos, Pai, trazendo luz, Pai, para os nossos pensamentos, Senhor, as nossas decisões, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por iluminar nossos dias a todo momento, Senhor. Na manhã de hoje, Pai, possamos receber a palavra necessária, Senhor Jesus, ter um entendimento necessário para o nosso dia, Senhor, que o Senhor nos acompanhe a todo momento, Senhor. Que o Senhor continue protegendo, Pai, nos protegendo de todas as pessoas que a gente ama, protegendo nossos filhos, nossos familiares, Senhor, protegendo todas as pessoas que puderem estar aqui hoje no devocional, quem não pôde estar, Senhor, que o Senhor acompanhe, Pai. E abra as portas, Senhor, abra as portas, Pai, traga discernimento, Senhor, traga um coração, mansidão, Pai, para os corações, Senhor Jesus, traz a paz, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos acompanhar a todo momento e estar presente, Pai, estar presente no dia de hoje, iluminando nossos caminhos, e que o Senhor possa, Pai, trazer tudo que é necessário, Pai, para cada um de nós, Senhor. Amém. Amém. Bom, o capítulo 4 de Timóteo, né, ele segue batendo ali no mesmo assunto do capítulo 1 até o 3º ali, é uma sequência, e Paulo continua falando a respeito da divisão que havia na igreja de Corinto e da predileção deles por alguns pregadores em detrimento de outros, né? Então, lembrando que no princípio, né, quando Paulo escreveu, ele era uma carta, não tinha capítulo, não tinha versículo, né? Então ele vinha desenvolvendo a ideia e ali era uma forma contínua, né? Então não tinha capítulo 3 e capítulo 4, ele veio desenvolvendo a ideia e aí quando foi feita a separação do texto ali, né? Embora o assunto venha numa sequência ali, no pensamento, ele veio jorrando ali na escrita dele, essa separação, ela dá meio que uma quebra de pensamentos, né? Aí parece que cada capítulo é um assunto diferente, cada capítulo é uma ideia diferente. Na verdade, não, é só uma forma melhor de você estudar a Bíblia, né? Separando ela de capítulo, versículo, dando endereço, até para fazer citações, né? Oh, onde você viu isso? Ah, lugar tal, versículo tal, né? Endereçar fica mais fácil, né? É igual uma correspondência, né? Camarada, quando as casas não tinham números, eram por cores, né? Então, a casa lá na frente do abacateiro, na cor amarela, no bairro tal, né? Aí alguém colocou o CEP, colocou o número, porque assim facilita a vida do carteiro e a certeza de que vão chegar lá, né? Ah, não quero ser encontrado, pinto minha casa de outra cor, né? Então, aqui, então essa sequência, né? A gente vai escorrendo a respeito dessa divisão da igreja de Corinto. Mas, para dar uma variada um pouco, vamos dar uma olhada em 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao 10. Quem puder ler para a gente aí, por favor. Então, a primeira Tessalonicenses, capítulo 2, é isso? Isso. Tá bom. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos
não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos a linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos enviados de Cristo, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois e testemunha de modo por que piedosa, justa e irrepreensível procedemos em relação a vós outros, que credes. Amém. Então aqui é só para tecer um paralelo, né? Paulo, com alguma frequência, ele tinha que defender a motivação da pregação do evangelho, né? E aparece alguém, de repente, sabe Deus de onde, trazendo uma mensagem nova, uma mensagem diferente, uma mensagem dizendo que um homem foi crucificado e que ressuscitou. Aí, né, lá em Atos dos Apóstolos, quando ele foi pregar em Atenas, o pessoal falou assim, quem é esse paroleiro, né? Quem é esse falador? Parece que ele anuncia deuses estranhos, né? E ali no capítulo 15 de Coríntios, né? Ele chega num lugar, ele vai anunciar a palavra e ele fala assim, olha, esse que vocês tinham altar ao Deus desconhecido, ele falou, ó, esse que vocês enaltecem sem conhecer, esse que eu anuncio, né? Ao Deus desconhecido. Aí ele vai e apresenta o Deus Israel, né? E apresenta ali Jesus Cristo. Então você vê que qual era a motivação de Paulo, né? Ele fala, cara, não vim com vocês com palavra de sabedoria, não vim buscar elogio. Eu trabalhei aqui com as minhas mãos para não ser pesado para vocês. Eu fui apedrejado, eu sofri naufrágio, conforme ele fala lá para a igreja dos Gálatas, né? Faz uma narrativa de um pouco da trajetória dele. Se parar para estudar um pouco a forma como os apóstolos, né? Eles faleceram, né? A grande maioria deles faleceu de uma forma violenta, de uma forma é, não natural, né? E por quê, né? Qual que era a finalidade? Por quê? Né? Se eles não tivessem tido uma experiência real, se eles não tivessem tido uma experiência verdadeira, se eles não acreditassem naquilo que eles estavam falando, cara, não é qualquer crença não, né? Tem que ser uma crença muito fundamentada para você sair de uma região, ir para uma outra região, você largar sua família, você largar seus bens, você não ter uma morada fixa, para você atravessar aí o planeta aí, né? Levando uma mensagem, você depender, às vezes, né, da gentileza de alguém para abrir um lugar para você ficar, de uma oferta, ou de você trabalhar com as suas mãos, o recurso normalmente era inferior à necessidade. Então a pessoa tinha que fazê-lo com um certo sacrifício, né? Então, ele pontua isso, né, no decorrer das suas cartas algumas vezes. E aí, quando nós vemos, então, na carta aos Coríntios, que ele vem trazendo uma mensagem, ele fala: eu fundei a igreja. Não quer dizer que eu seja dono dela. Eu fundei a igreja porque essa foi a responsabilidade que foi dada por alguém. Porque eu tive um encontro que foi muito real para mim, perdi lá a minha vista, ele sabia isso na cabeça dele, ele não põe aqui nesse texto especificamente, mas a gente sabe por outros textos da Bíblia isso que aconteceu. Ele estava perseguindo a igreja, Jesus encontrou com ele ficou cego, alguém foi lá, orou por ele, e aí ele teve a visão restituída, e Deus falou com ele, depois ele foi para o deserto lá, ficou afastado por 3 anos, aprendendo do próprio Senhor ali, no Espírito Santo, passando todo o Velho Testamento e tentando entender quem era esse Jesus, até que alguém trouxe ele para que ele ajudasse numa igreja e depois começasse, que a igreja o mandasse para uma viagem missionária. Então, essa é a história dele. Então, o encontro que ele teve com Cristo
mudou toda a história dele, porque a partir daquele momento era algo que ele não podia negar, né? Então ele falava assim, cara, eu não posso negar a experiência que eu tive, eu não posso negar o que eu aprendi, eu não posso. Isso é muito forte na característica, na conversão de Paulo. Mas nem todo mundo tem uma experiência tão profunda, né? Nem todo mundo tem uma experiência tão marcante. E a partir do momento que ele sai fundando igrejas, a partir do momento que ele sai é, é, pregando esta palavra, isso para ele está muito marcado. Mas aquelas pessoas que ouvem, que ainda têm lá uma crença em outros deuses, tem uma crença em outras filosofias, tem uma crença em outras coisas, quando ele sai de perto, as influências, né, acabam fazendo com que a pessoa tenha uma fé meio que dúbia ali, que a pessoa tenha um outro ponto de vista. Puxa, Paulo falou isso desse jeito, mas ele não está mais aqui, esse camarada que tá, será que era mesmo daquela forma? Será que não tem um outro jeito aqui e tal? Então, é até normal, né, que haja uma certa uma certa dificuldade no entendimento das pessoas, porque não tiveram a experiência tão vívida, né? Como foi a experiência de Paulo, né? E mesmo hoje, né? Nas igrejas, quando a pessoa recebe a palavra, quando ela se converte, quem de nós, né? Quem nunca, né? Quem nunca? E aí, Paulo, então, ele vem fazendo um acabamento ali, né? Ele levantou a obra, ele colocou o fundamento, levantou algumas paredes, foi para outro lugar para dar início numa outra obra, mas de vez em quando precisava voltar e fazer ali algumas correções de rota, né? E mandar ali os discípulos que andavam mais próximos a ele, como Timóteo, Timóteo, você vai lá, dá um reforço lá, né? Para poder a obra continuar, então, avançar. Então, certa incredulidade, certa dubiedade, isso sempre vai acontecer na vida cristã, sempre vai acontecer no nosso meio, e não é algo de anormal. Mas aí é necessário que sejam feitas, então, essas correções quando aparecer essas situações, né? Porque desde o princípio houve isso e não vai acabar, né? Haja visto algumas igrejas midiáticas aqui do Brasil que estão aí passando por situações assemelhadas, né? E hoje tudo é muito midiático, né? Tudo vai para o YouTube, tudo vai para a internet, tudo, né? Então os escândalos eles vão se propalando ali, porque cada um tem a sua vaidade, cada um quer ter a sua razão, e isso não é discutido mais em fórum íntimo, né? Dentro das quatro paredes da igreja. Tem sempre alguém com um celular, com uma câmera, que gosta de uma confusão, e aí vai propagando, né? E vai multiplicando essa informações que a gente de alguma forma lamenta. Mas então, Paulo, ele dá a motivação do porquê que ele faz as coisas. Olha, eu sou chamado por Deus, eu sou mordomo de Deus, eu sou um dispenseiro de Deus para cuidar daquilo que ele colocou nas minhas mãos, que é o quê? A pregação do evangelho, a propagação do evangelho. E não estou interessado é, não estou interessado em elogios, eu não estou interessado em tapinha nas costas e não estou interessado que vocês no dinheiro de vocês. Não estou interessado nessa glória meramente humana. Eu estou interessado em agradar aquele que me alistou, então, para a guerra, aquele que me alistou aqui, que me requisitou para a batalha, né? Então, este capítulo de Corinto, né, do capítulo 1 aqui até o capítulo 4, né, já foram vistos os outros, ele fala a respeito disso. Mais especificamente aqui, agora, ele vai pegar pesado no sentido do que é necessário, né? O que é exigido do dispenseiro de Deus, né? Do ponto de vista do que a pessoa que quer ser cristã, a pessoa que ela quer ser pregadora do evangelho, o que ela precisa, quais as ferramentas que ela precisa. Vamos ver se essas pessoas que vocês estão elogiando aí, essas pessoas que vocês estão se dividindo, porque tinha lá, num primeiro momento, Paulo, tinha no segundo momento Apolo, tinha até alguém que falava de Pedro, embora Pedro nunca tivesse nem pisado lá, mas os judaizantes falavam de Pedro, né? E haviam aqueles que acreditavam na filosofia grego-romana, né? Que acreditavam lá em Sêneca, ou acreditavam lá em Platão, e usavam esse conhecimento da filosofia humana para poder pautar
a sua fé. E Paulo está dizendo que o evangelho não é nada disso. O evangelho é mistério de Deus para todo aquele que crê. Ele não tem a ver com conhecimento humano, ele não tem a ver com explicar a vida, com a filosofia dessa terra, para que você viva nessa terra. O evangelho é uma boa nova que prepara a pessoa para uma vida pós-mortem, né? Para um tempo futuro. Então, que você deve se conduzir aqui nessa terra de uma determinada forma, crendo em Cristo Jesus, seguindo os princípios da palavra, mas te preparando para um futuro. E que se a pessoa estiver trazendo uma mensagem diferente dessa, é para não considerar, né? Então, é, nós vamos ler aqui o texto, isso vai ficar mais claro, mas só para deixar, né, o pacotinho bem fechado aí, né? Essa é a tônica da mensagem do texto, essa é a tônica da mensagem de Paulo, e a carta aos Tessalonicenses, ela deixa isso muito claro da motivação de Paulo, e essa aplicabilidade aqui dentro desse texto de Corinto. Amém? Então aqui o texto ele diz assim, né? Vamos ler aqui até o versículo 6 e aí a gente vai avançando. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles se encontre fiel. Mas a mim, pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz das coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por vós, nosso exemplo, vocês aprendam isso, não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Então aqui, esses primeiros 6 versículos, né? Paulo aí está falando então com respeito à igreja e está exortando dizendo o seguinte, olha, ele lembra o capítulo 3, onde ele usou algumas figuras a respeito da igreja e a respeito do trabalho dele e do trabalho de Apolo, né? Ele falou da igreja como lavoura, falou da igreja como uma edificação, usa um exemplo do exército. Então ele usa algumas figuras ali no capítulo 3, a respeito da igreja, e aqui no capítulo 4 ele diz, olha, falei para vocês figuradamente a respeito de mim e de Apolo, mas que vocês possam então ter esse entendimento que não é que Paulo não se preocupava com o testemunho dele, né? Aqui pode dar a impressão, fala assim, mano, não liga porque os outros falam de você, vive a sua vida, ninguém paga suas contas, quem paga suas contas é você. Não é nesse sentido que Paulo está querendo dizer. Essa é uma palavra que ele traz nesse caso aqui para a igreja de Corinto, para tratar de uma situação no sentido do seguinte, falou, olha, quando vocês escolhem Apolo ou quando vocês escolhem Pedro, não é a minha vaidade que fala, não é porque vocês estão escolhendo essas pessoas, não é porque vocês estão me deixando para um segundo plano. É no sentido de que isso não tem o menor sentido mesmo, é porque vocês têm que olhar para Jesus Cristo, vocês não têm que pregar um culto, né, como se fosse um culto à pessoa, à persona. Esquece essa coisa. Por quê? Porque todos nós estamos imbuídos do objetivo de anunciar a Jesus Cristo, e esse sim é autor e consumador da fé. Então, nesse sentido que ele diz assim, olha, cara, o seu julgamento para mim pouco importa. Eu não estou falando isso por vaidade. Você está achando que eu estou falando isso porque eu quero elogio? Mas não é. Eu estou falando isso porque é a realidade. Nós somos dispenseiros, nós somos mordomos. Hoje, quando a gente fala de ministro é alguém que ajuda lá o presidente no governo, né? Ele tem uma pasta e ali ele vai mandar naquela pasta porque ninguém é o homem das mil ferramentas, não é isso? E precisa de ajuda para poder realizar um trabalho de governar, né? Então, nesse sentido aqui, é um pouco diferente, né? Porque esse ministro aqui, ele não tem essa autoridade toda, né? Mas ele tem um objetivo, sim, que é cuidar da igreja do Senhor e anunciar a palavra que foi determinada por Jesus. Então, ele é mais um dispenseiro, ele é mais um mordomo, né? Ele é aquele que vai cuidar da organização da casa, vai cuidar do cozinheiro, vai cuidar do jardim,
ele vai cuidar para que as crianças levantem num determinado horário, ele vai cuidar se a despensa está cheia, se ela está vazia, mas ele continua sendo um funcionário um empregado como todos os outros, né? Então, ele não é dono de nada. Então, por que ficar enaltecendo, né, aquele que não é o dono de nada? Se você vai enaltecer, enalteça aquele que é o dono de tudo, né? E é nesse sentido que Paulo, ele fala, então, cara, que me adianta os seus elogios, que me adianta os seus tapinhas nas costas, que adianta você dizer que gosta de mim ou que não gosta? É, esse não é o objetivo é anunciar a Jesus Cristo, e esse, então, o crucificado. Alguma colocação até aqui? Tranquilo? Imaginando naquela época, né, Jurandir, é, eles querendo pregar, né, e iniciando ali a igreja, né, todo aquele início ali e a disputa de poder se iniciando, né, entre as pessoas que estão ali vendo a quem que é o mais poderoso, né? Será que é o Apolo? Será que é o Pedro? Será que é o fulano? E ninguém, assim, o pessoal se desviando do propósito. Não, o propósito é, vamos na palavra, gente. Vamos focar aqui no. E aí, cada vez mais, né? Ó, agora é o Apolo que tá falando. Vamos, ó, agora vamos escutar o Apolo. Opa, agora é o. Não, agora é o Paulo. Ó. E aí, assim, toda essa, esse gerenciamento do ego, né? Entre, entre eles, né? Entre Apolo, Paulo, aquela discussão de, olha, nós sabemos qual é o propósito, né? O propósito é Cristo. Né? Vamos seguir, né? Vamos seguir. Mas assim mesmo a comunidade ali sempre querendo eleger alguém, né? Como líder, né? Como trazendo já essas confusões dentro né, das instituições, das igrejas aí desde o início, né? Provocando essas disparidades, né? Exatamente. O interessante é que os dois nem tinham problema. Então, o camarada fala assim, né, tem uma parte do texto, né, anterior aqui, no capítulo 1, que Paulo fala assim, olha, eu batizei a poucos. Né? Ele fala alguns que ele batizou, depois ele fala assim, ah, não, batizei mais tal. E se eu batizei outros, eu não lembro. Mas não é o ser batizado por mim que faz você um crente melhor do que o que foi batizado por outro, porque isso pouco importa. Né? Ah, não, eu fui batizado por Paulo, eu sou discípulo de Paulo porque eu fui batizado por Paulo, Apolo não sei quem foi, Apolo prega bonito, mas Paulo faz mais milagres, sabe essas coisas, né? Aí o camarada fala assim, meu, não tem ligação com isso, né? Ah, não, porque Paulo curou a sogra de alguém? Ah, não, mas Apolo curou as duas filhas de alguém. Então fica aquela disputa, né? Aquela coisa ridícula, né? Fala assim, vocês estão olhando para Jesus por acaso? Porque o que importa é a cruz, né? O que importa é o ressurreto, o que importa é o Messias, né? E aí é uma forma de tirar do foco, né? E fica se discutindo por coisas tão simples. E isso acontece no decorrer da história da igreja moderna, da igreja contemporânea também. Grandes pensadores, grandes reformistas brigaram por coisas que, se você olha assim, você fala, pô, mas isso era tão menor, né? Mas para ele, na época, não era menor, né? E aí eles brigavam por uns negócios assim. Hoje, guardadas as devidas proporções que a palavra de Deus é a coisa mais importante, mas usando um comparativo, né? Você fala assim, tem pessoas que brigam por causa de futebol, cara. Por causa de uma camisa, mata lá alguém. Ah, o cara tá usando a camisa do time tal, que não é o meu time, ele vai lá e dá um tiro no outro. Não, porque o jogador fulano de tal é melhor que o outro. Aí daqui a pouco o jogador muda de time. É porque é uma profissão, é um emprego, é o trabalho dele. E aí o camarada muda de time, ah, porque esse é um traidor, porque não sei o quê. Agora já não gosto mais do cara, porque tudo que ele fez não vale mais a pena, né? Porque ele tá jogando no outro clube agora. Aí, tá, então os dribles que ele deu, os gols que ele fez, então não valeu de nada. Enquanto ele estava na sua agremiação, não, o cara é um traidor e tal. E as coisas brigando aqui, e o camarada tá lá ganhando o dinheiro dele tranquilamente, levando a vida dele, tá tudo bem para ele. E aí os jogadores acabam o jogo, vai lá, se abraçam, cumprimentam. Ah, nós tomamos uma goleada, o cara vai lá e cumprimenta o jogador do outro time, ele é maluco. Nossa, parece que é, né? É uma gladiadores, né? Os caras estão se, né? E o pessoal troca a camisa, e daqui a pouco marcam de jantar um na casa do outro, são amigos, e o pessoal lá na televisão e na arquibancada brigando, né? Falando que coisa sem sentido, né? Que povo doido, né?
Então as pessoas tomam partido, né? Elas agem de uma forma maluca mesmo. Aí no versículo 8, vocês estão fartos, já são ricos. Paulo aqui ele começa numa ironia, tá? Ele vai ele vai quebrando alguns argumentos ali que chegaram ao ouvido dele e ele vai. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Olha só. Aí Paulo, ele pega pesado, né? Falar, não, então vocês é que são sabe tudo agora, vocês é que são os bonzão, né? Porque parece que o Senhor nos chamou para fazermos um trabalho, a gente vai até vocês, larga tudo, bem dizer, por um chamado, porque acredita no negócio, funda uma igreja, e aí, de repente, por alguma boa razão, vocês acham que são os detentores da palavra e se levantam contra nós. Então, né, modernamente falando, né, é aquele ditado que é o rabo abanando o cachorro, né? Você fala, mano, e aí ele começa a entrar nesse, não, quem dera vocês fossem reis, porque se vocês fossem reis, nós reinaríamos com vocês, né? Porque agora o bagulho tá invertido, o negócio tá louco aí. E ele fala que os apóstolos parecem que foram colocados em último lugar como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Então aí ele sai reverberando, né? Ele sai derrubando tudo ali, né? Porque para ver se traz a pessoa consciência, né? Falar, escuta, nós estamos aqui sim para servir vocês, nós estamos aqui para sermos instrumentos de Deus e abençoá-los, nós estamos aqui porque nós somos mordomos de Cristo, conforme diz lá é, a palavra lá em Mateus, né? Nós somos dispenseiros do Senhor. Em Lucas, né? Capítulo 12, 40, verso 42, 46, ele até parafraseia esse texto. Pode dar uma lida lá? Abre Lucas 42, 40 ao 46. Disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e que dará a sua parte com os infiéis. Então, esse texto aqui, Paulo está dizendo, né, o seguinte: falou, olha, vocês querem julgar os servos de Deus, vocês querem julgar os líderes, não é para tomar partido, não é para dizer quem é maior e quem é menor, ou quem é o seu discípulo ou não. Você pode julgar a liderança no sentido de se ela está fazendo um bom trabalho ou não, se ela está colocando um outro fundamento, que seja Cristo ou não. Então, se você pegar Cefas, que é Pedro, se você pegar Apolo, se você pegar Paulo, você pode julgar o seguinte: eles estão anunciando a Jesus Cristo. Esse é o fundamento que está posto. Porque no passado, né, o pessoal até comenta, né, os grandes de hoje aí, né, os grandes homens que estão ministrando a palavra, eles sempre reforçam isso, que lá no passado a palavra, né, ela era revelativa ainda, né? Você tinha lá o Velho Testamento e Jesus estava se revelando no Novo Testamento e através dos escritos dos homens da época, então, foi revelado que o Messias vinha, que ele veio, que ele andou entre nós e que ele cumpriu todo o Velho Testamento. Então, essa revelação foi colocada ali nos livros da Bíblia. Em Apocalipse foi fechada lá, né? Essa revelação, né? E aí daquele que acrescentar uma linha ao que está colocado. Hoje, o que a gente faz é uma análise expositiva. A gente pega o texto e expõe o que está escrito, mas não tem uma nova revelação.
Não tem uma coisa nova para se falar, né? Então aqui o apóstolo, ele quando faz essa ironia toda, ele fala para o pessoal, ele pergunta para a igreja, né? Não se pode colocar outro fundamento. O fundamento já está colocado. O fundamento é Cristo. E é disso que vocês têm que pensar. Isso se referindo à filosofia grega, né? À filosofia romana, que as pessoas colocavam outro viés ali em cima da pregação, onde haviam ali as heresias, né? Então, Paulo diz: se você quer julgar o ministro, julgue pela mensagem que ele está trazendo, se ela está contextualizada ou não. Então, o mordomo de Deus, ele deve fazer a obra de Deus, ele deve trazer uma mensagem apropriada, uma mensagem correta, ele tem que trazer dentro de um contexto. Então, se a pessoa prega e com isso ele vai ter louvor a si mesmo, está errado. Se a pessoa prega tentando tirar algum valor financeiro, está errado. Se a pessoa ela vai pregar tentando desviar a igreja dos primórdios, né, está errado. Então, esse é o critério para que você possa julgar o trabalho do obreiro. Mas você não consegue julgar a motivação do coração da pessoa, porque de repente ele está lá bonito, falando, todo elegante, todo bem vestido, dando exemplo, falando palavras difíceis e tal, e não sei o quê, e a motivação do coração dele é só Deus que conhece. Então, como é que você vai julgar a motivação do coração de alguém? Você não sabe. Você está vendo o camarada pregando, você está comprando os livros dele, você está comprando material didático, você está aprendendo, você está empolgado, você está emocionado. Tudo isso é bom para você, é edificante, beleza. Mas o indivíduo em si, de repente, ele só está contando dinheiro. De repente, ele nem tem a fé naquele Deus que ele está pregando. Mas é uma forma mercantilista dele levar a vida dele. O que não anula, o que não anula de forma alguma a edificação pessoal de quem está se alimentando ali, desde que não seja um culto à pessoa do indivíduo. Se o material é um material de qualidade, se o material audiovisual ali, o livro, se o material é bom, você vai ser edificado, né? Quem vai ser julgado é aquela pessoa no tempo oportuno de Deus, no tempo do julgamento. Mas você não tem como avaliar isso. E às vezes a gente está enaltecendo a pessoa, colocando no altar, colocando lá, né, do lado de Cristo, lá no trono. E na verdade aquela pessoa por si só, ela já está com a obra dela queimada no fogo, porque não é uma obra feita com a motivação correta. Então é nesse sentido que se fala, né, que o culto à personalidade ele é muito complexo por isso, porque você não consegue saber qual que é, né, a verdade do coração da pessoa. Tirando, né, do ponto de vista aqui, pedindo essa licença, né, para tirar do texto bíblico, né, e um exemplo mais popular, olha o que está acontecendo aí com os atores, aí, com algumas pessoas midiáticas de Hollywood, que as pessoas, né, correm para pedir autógrafo, e desmaiam quando a pessoa passa, e pagam os tubos para poder acompanhar, e briga, e não sei o quê, quem é melhor, quem é pior, e compra a roupa da grife, e usa o perfume da pessoa, e não sei o quê, e bababá. Na hora que levanta o tapete, você fala assim, caramba, né? Então não é que você não possa curtir a obra. Você pode sim curtir a obra, você pode sim curtir lá o resultado, você vê o que foi apresentado, mas não entre nessa de fazer culto à pessoa. Não entre nessa, né? Porque primeiro, que é um ser humano igual a você, né? Segundo, que você não sabe o que é a verdade que está por trás daquilo, né? Terceiro, que você pode estar tirando do foco coisas muito mais importantes da sua vida e gastando um dinheiro que você não tem em coisas que são supérfluas, em coisas que são passageiras, em coisas que não nem edificam. E, na verdade, é só um mercado, né? É só uma coisa fútil e vã. Do mesmo jeito, da mesma forma, isso é só para exemplificar, né? Para quem de repente não tem a fé aí. Do mesmo jeito, a gente reconhece que existem aí algumas pessoas midiáticas também na fé, que têm, né, feito algumas coisas, que têm aparecido de uma forma que você fala assim, bom, é meio estranho isso aí, mas enfim, né? Vamos tirar aqui o que aproveita e nada de culto à personalidade. Eu posso gostar do estilo de um ou do estilo de outro, mas o autor e consumador da nossa fé, ele permanece sendo fiel. E o que se espera então do dispenseiro? O que se espera então do mordomo? O que se espera então do homem e da mulher de Deus? É que eles sejam fiéis ao ministério, que ele cumpra o ministério da forma como o Senhor deseja que seja efetuado. Aí ele está falando então a liderança da igreja.
porque essa carta ela passou na igreja de Corinto, passou por outras igrejas, muito provavelmente, e ele fala assim, ó, você que é ministro, então, não entra nessa de culto à personalidade. Você que é ministro, então, presta atenção na mensagem que você está pregando e também na sua motivação pessoal. Por que que eu faço isso? Não perca, então, o que você está realizando, porque um dia tudo isso vai ser julgado, tudo isso vai ser pesado, tudo isso vai ser balizado, tudo isso vai ser verificado. E se você não estiver na motivação correta, você esteve tão perto e ficou tão longe. Então, que a nossa obra, né, ela não seja queimada aí no fogo, né? Então, o apóstolo, nesse versículos de 8 a 11 aí, ele vem trazendo de uma forma até irônica, né? Não, então nós é que somos os loucos. Vocês é que são sábios, vocês é que sabem de tudo. Vocês é que estão preparados, vocês é que são fortes, né? Para ver se traz então essa consciência do povo aí. Então no verso 14, ele diz: "Não escreva estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos, amados, e porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus, pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho, amado e fiel no Senhor, e fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. E então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem, que eu vá até aí com chicote ou com amor e espírito de mansidão? Então aqui ele dedica esse texto, né, às pessoas que estavam agindo de forma equivocada, né, aos líderes da igreja lá, né? Ele fala assim, olha só, então quer dizer que eu tô doido, quer dizer que a minha mensagem, então, ela tá supérflua, quer dizer que além do que eu falei tem outras coisas, e vocês são os pá, então, né? Como se diz aí os jovens hoje, né? Vocês são os que estão por dentro de tudo. Vocês estão achando que eu não vou voltar mais, né? Mas eu vou voltar, hein? Eu vou aparecer aí. E aí eu quero que vocês olhem nos meus olhos e que vocês me demonstrem quem são vocês em Cristo Jesus. Imagina isso? Ai, ai, acho que o coração do cara deve ter gelado ali, né? Então, ó, Paulo tá voltando aí, né? E falou, então, no mínimo que vocês devem fazer é ter um respeito pela minha história, né? A gente dizia, respeita a minha história, né? Respeita a minha história, pô. Você pode até não gostar de mim, mas respeita a minha história. E é isso que Paulo ele tá trazendo, né? Ele fala que o ministro ele deve ser fiel, ele não deve ser interesseiro e que ele deve ter um bom testemunho dos de dentro e dos de fora, sim. Quando ele diz, né? Novamente, quando ele diz que ele não liga para o julgamento das pessoas, é nesse sentido de vaidade. Eu não estou buscando elogio, mas ele se preocupava em dar um bom testemunho, ele se preocupava em andar na correção, ele se preocupava em trabalhar com as próprias mãos para não ser pesado para a igreja ou para não dizer que foi sustentado por alguém. Então, ele tinha uma norma, né? Ele tinha uma regra de conduta. Ele se preocupava, assim, com o testemunho para poder pregar o evangelho, mas ele não estava pautado em fazer as coisas para receber elogio. E muitas vezes a gente desanima, né? A gente está fazendo um trabalho que parece que você não é reconhecido, né? Eu falo assim, caramba, velho, parece que na minha casa eu sou só o provedor, velho. Parece que a única coisa que eu faço aqui é pagar conta e é isso, né? Não tem respeito de nada e parece que não é muito, né? Tem sempre alguém para questionar, tem sempre alguém para falar alguma coisa atravessada, tem sempre alguém para não ouvir o que eu falo. Aí depois, quando alguém de fora fala, a pessoa vai e faz. Ou quando alguém de fora dá um comentário, aí a pessoa vai e ouve. Mas o profeta de casa não tem honra, não é isso? A gente fica nessas, né? Mas o Senhor, ele traz, né, essa orientação de que cada um
tem a visão da árvore que sobe, né? Cada um tem a visão da montanha que sobe. Às vezes as pessoas elas estão tão entulhadas na sua própria vaidade, ou na sua própria mágoa, na sua própria tristeza, na sua própria angústia, que ela perde a visão do todo, né? E por mais que a gente queira trazer a razão, muitas vezes a gente não consegue, né? É por isso que é fundamental a leitura da palavra, o estudo da palavra, porque quando a pessoa ela lê a palavra fala com ela. A palavra ela enche o coração, né? E é por isso que quando Satanás está querendo afastar as pessoas dos princípios, a primeira coisa que ele faz é afastar a pessoa da palavra. A pessoa já não quer mais ler a Bíblia. Ela já não quer ler a Bíblia, ela não quer nem ir na igreja, né? Ela perde o interesse pela oração, ela vai tornando, né, a conduta dela a imagem mais mundana, né? Porque é isso que o mundo não quer, né? O mundo não quer ir para a igreja, o mundo não quer ler a Bíblia, o mundo não quer ser confrontado pela palavra. E aí a pessoa ela vai tomando essa forma, né? E é por isso que a gente bate pesado, né? Toda vez que for falar com alguém, pô, mas a Bíblia sobre isso diz isso, isso e isso. Ah, não, mas sobre isso aqui tem um ponto de vista ali e tal, né? Vai ser o chatão do rolê, mas se você não colocar uma palavra no meio da conversa, quem é que vai pôr? Se você não der uma orientada a respeito dos princípios da palavra, quem é que vai fazer, né? Você não vai bater nos outros com a Bíblia, lógico que não. Mas a gente tem que demonstrar a fé que a gente tem, né? A crença que a gente tem. Então, outra coisa que é importante citar também é que a respeito da crítica, né? A igreja ela estava criticando então, quando ela faz uma escolha por Paulo, ou quando ela faz uma escolha por Apolo, quando ela faz uma escolha por Cefas, ou pelos filósofos, lá, ou pelas pessoas que se achavam filósofos, automaticamente ela está excluindo alguém. Automaticamente ela está fazendo uma crítica a alguém, né? E aí o que se diz é, você criticar os outros é uma péssima forma de se autovalorizar, porque a crítica também tem isso, né? Você fala mal do outro para que você pareça bom. E isso não é legal, né? Então, às vezes a pessoa está fazendo uma constatação, não, o trabalho da pessoa foi ruim naquilo, 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 e eu acho que naquilo ela pode melhorar. Tá bom, isso é legítimo. Mas quando você fala, ah, não, se fosse eu, teria feito melhor, e aí você critica o trabalho do outro, isso não é bacana, né? Então, é, essa autovalorização através da crítica do trabalho dos outros não é uma forma bacana da pessoa estar se valorizando. E aí no texto, né, de Tessalônica que a gente leu, e no texto aqui de Corinto, Paulo diz que uma das coisas que difere o chamado dele e difere o chamado de outros é que ele está disposto a morrer por essa verdade. Então ele fala, nós apóstolos somos levados, somos os últimos, né? A gente prega nos lugares, a gente apanha, a gente é levado até a morte, mas eu estou disposto a morrer por essa palavra, porque eu acredito nela, porque eu acredito naquele que me chamou, porque eu estou convicto, né? E esses outros pregadores, eles não estão dispostos a fazer esforços pela palavra de Deus e arriscar nenhuma unha, tirar a vida, né? Então é uma outra forma que você vê do compromisso do Paulo, compromisso do pregador, né? Você, coisa muito mais simples hoje, você vê se você convida o camarada para ministrar em determinados lugares, ah, vou nada, é perigoso, ah, vou pregar lá nada, é longe, ah, não vou porque tem que pagar o meu custo, né? O meu custo é esse. Então, se não conseguir chegar nisso, eu não vou. Tudo bem, né? Admito que algumas pessoas elas vivem tempo integral da obra e ela digno é o obreiro do seu salário. Estou dizendo que não, mas você deixar de pregar porque a pessoa não tem dinheiro para pagar, estando em você poder o fazê-lo, é estranho, né? Então, a sua motivação real, qual que é? É a pregação do evangelho, é agregar pessoas para o evangelho, ou é simplesmente o vão metal, né? Então, é uma das coisas para se considerar também a respeito dos pregadores aí, dos líderes, se quer se julgar, então, né? Tem esses critérios para você poder avaliar. Qual que é a motivação do camarada? É a financeira? Não. Se você me pagar tanto, eu vou. Se você não me pagar, sinto muito, abraço. Aí você fala, aham, então tá, né? Beleza. E o cara tá disposto a morrer por essa palavra, né? Essa é a outra questão que se coloca. Tem uma outra charge, né, que o pessoal fez,
que é bem interessante e vem de encontro com o que Paulo está falando, que eu sou o fundador da igreja, vocês deveriam me respeitar no mínimo por ser o fundador da igreja, né? No sentido de comparação que ele está falando, você enaltece alguém e exclui o outro, né? Você está automaticamente você faz uma crítica já separando, né? Tipo melhor e pior, né? E na crítica, na charge haviam pessoas de várias profissões ali, né? O pessoal fez uma charge, uma circunferência com uma senhorinha no meio, e as pessoas reverenciando, aí estava escrito advogado, dentista, doutor, PhD, doutorado, mestre e tal e tal. E aí no meio tinha uma senhorinha segurando uma bolsinha assim, e estava lá, professora do ensino básico. E aí o teor do comentário era o seguinte: nenhum desses chegaria onde chegou se não tivesse ensinado ele das primeiras letras. Se alguém não tivesse ensinado ele a ler, ele a fazer conta, né? Então, hoje em dia, a pessoa se julga demais, né? Ah, porque eu cheguei longe, porque eu sou isso, sou médico, eu não sei quem, biriri, barará. O cara não estudou e tal, e não sei o quê. E, na verdade, ele não valoriza quem ensinou as primeiras letras, quem passou pelo começo ali, né? E é isso que Paulo está falando, né? Falou assim, olha, alguém edificou, alguém construiu a parede, mas primeiro teve alguém que fundar. E vocês estão deixando de valorizar a pessoa que fundou, né? Então, já que é para se gloriar, já que é para, né? Se vocês estão indo nessa toada, né? Eu estou falando para enaltecer a Cristo, que é o autor e consumador da fé, que ele colocou-nos como todos dispenseiros. Mas já que vocês querem ir nessa toada, se pregaria para alguém. Para quem se pregaria se alguém não tivesse fundado, se alguém não tivesse chegado primeiro e não estivesse estabelecido os fundamentos ali, né? Então, nesse sentido também, o Augusto Nicodemos, ele trouxe uma palavra muito interessante. Ele falou assim, olha, tem um pastor que é pastor de uma igreja de 1.000 membros aí, mais de 1.000 membros. E tem um outro que está no mesmo ponto de pregação há 30 anos, pregando ali para 20 pessoas. Aí você passa e você fala assim, puxa, esse pastor é admirável a fidelidade dele, né? Mas ele não tem capacidade, né? Porque há 30 anos que a igrejinha está ali, há 30 anos que não cresceu, que não foi para lugar nenhum e tal, né? Mas se aquele é o chamado dele, e ele está cumprindo o chamado dele naquele lugar, você sabe lá quantas pessoas passaram por ali e quantas pessoas que saíram dali, que são pastores, que são obreiras, que são, né, estão em igrejas de 1.000 membros, de 10.000. Então, quer dizer, ele tem aquelas 20 pessoas e mais as 1.000 que o outro ganhou. Porque se ele não tivesse chegado primeiro, não haveria aqueles outros 1.000. Né? Então, nós temos uma avaliação equivocada. É uma avaliação diferente da avaliação que Deus faz através da sua sabedoria, porque ele vê o exterior e ele vê, então, o interior. Algum comentário aí? A anotação de algumas coisas aqui, mas uma das coisas que me toca aqui, ontem o pastor estava falando que o Espírito Santo ele não fica onde tem contenda, né? E se você tem uma gestão dentro da igreja onde existe essa disputa de ego, né? A divisão, né? E quando há divisão, é difícil você ter um alinhamento do Espírito Santo, né? Então, Paulo vem trazer muito essa questão de, olha, vamos focar no que realmente importa, porque se a gente ficar focando nessas vaidades pessoais aqui, né, a gente vai, né, não vai seguir no caminho correto, né? Então, ele chama muita atenção, né? E ele se humilha o tempo todo, né? Aquela parte que ele fala ali na passagem anterior ali, né, de que como que é, somos injuriados, vocês são, bem diziam vocês, né? Nós somos perseguidos, nós precisamos, né, a gente suporta, né? Ah, não, como que é? A gente é injuriado, mas a gente bendiz vocês, né? Nós somos perseguidos, mas nós suportamos, né? Somos caluniados, nós somos caluniados, mas nós procuramos reconciliação, porque é sempre focando no que realmente importa, né? Não em se defender, em procurar, né, a própria vaidade, o próprio ego, né, se exaltar, né? Mas sempre buscar realmente, né, exercer o ministério deles, é o que realmente importa, né? E essa questão que você falou também, seu Jurandir, da crítica, né? Paulo Vieira fala muito, né, que tem algumas passagens, algumas palestras dele que ele fala que muitas vezes a gente tem necessidade de diminuir o outro para poder se colocar no mesmo nível dele, né? Então você acaba diminuindo a outra pessoa para poder, né, a pessoa estar no mesmo nível que você, né? Então tem muito essa questão, né? Então criticar o ministério do outro, e criticar a decisão do outro, né?
Por quê? Porque aí você diminui, porque é uma falta, uma necessidade que você tem de aparecer, uma necessidade que você tem de, né, de suprir um vazio que você tem interno, né? Então você diminui o outro para poder aumentar, né? E isso, né? E Paulo vem falar, cara, não é sobre isso, né? Vamos focar no que realmente importa, né? Não importa quem é que manda, não importa quem é que está, né, liderando aqui, quem é que está trazendo, né, a palavra, o que importa realmente é a gente cumprir, né, cumprir aquilo que, né, Cristo nos colocou aqui como objetivo, né? E hoje até a gente vê em várias áreas aí, mas inclusive dentro da igreja também tem, né, como você falou, né? Ó, se fosse eu, faria melhor, né? Se É, fosse eu, teria tomado uma decisão melhor, né? Pô, mas o cara foi lá e decidiu, né? O cara foi lá e fez, né? E fez com um propósito, né, de Deus, né? Mas não, mas se fosse, né? Então, assim, a gente tem fica essa disputa de ego que é algo realmente que e o que você falou, precisa estar alinhado com a palavra, né? Precisa estudar a palavra diariamente, né? A gente precisa ser confrontado com a palavra o tempo todo, né? Porque se a gente usar os padrões do mundo, né, a gente cai para a vaidade, a gente cai para o, né, pro nosso ego, a gente pende para a gente tira o foco daquilo que realmente importa, né? E a gente começa a focar na gente, né? Começa a focar no próprio eu, né, no próprio umbigo, né? Nas próprias vontades, né? E aí, assim, a própria palavra fala, cara, não é sobre a gente, é sobre Cristo, né? É sobre propagar a palavra, é sobre o ID, né? É sobre levar o evangelho, né? Não é sobre quem é que vai levar, não é sobre quem tomou a decisão, quem não tomou a decisão. Então, assim, existe algo maior, né? Muito maior do que isso, né? E outra coisa que você falou também é a motivação real, né? Então, assim, a motivação real daquilo que a pessoa faz, do ministério da pessoa, é difícil fazer o julgamento, né? Muitas vezes a gente não tem essa capacidade e não terá nunca. Quem vai julgar realmente é Deus, né? Agora, assim, é pelo metal, né? É pelo dinheiro que a pessoa faz, né? Quem vai saber, né? Agora, assim, a gente fazer esse julgamento, ele é muito, a gente tem que ter muito discernimento para poder, né, analisar, né? E existem algumas coisas que a gente pode fazer em relação a isso, né? Primeiro é exortar a pessoa, né? A gente pode tomar essa decisão de ir lá e falar aquilo que a gente pensa. Olha, eu acho que essa sua decisão talvez esteja equivocada, né? E saber exortar a pessoa no momento certo, no lugar certo, adequado, né? É, a outra é você também se retirar do ambiente, né? Você pode, né, falar, "Eu não concordo com isso, né? Com o jeito que está sendo conduzido e você, né, você sai dali, né, daquele ambiente, né? E a outra é você aceitar, né? Você aceitar e, né? Enfim, né? Mas são essas maneiras que a gente tem para lidar com essas situações, porque realmente é difícil. E é como a questão da autoridade que a gente está falando aqui, né? Tem essa questão da autoridade, né? Como você lidar com uma autoridade que não está alinhada com aquilo que você acredita, né? Então, qual é a forma que você conduz a situação? Às vezes você está numa situação onde você, o seu chefe, seu gerente, no ambiente de trabalho, seja onde for, ele traz alguma coisa, mas a própria palavra fala como você se portar em relação a isso, né? Você não pode envergonhar o seu gestor ali porque você acha que pensa diferente. Então tem a forma de se portar, né, em relação a isso, né? Forma mais adequada para lidar com essa situação, né? Mas é, é bem complexo, né? no geral, você não é obrigado a engolir tudo, você não é obrigado a aceitar tudo, mas você também não precisa fazer barraco por tudo, né? Eu acho que o bom senso, né? Ele, ele, ele ainda existe, né? E pouco se usa às vezes, né, nas discussões essa questão do bom senso. Fala, escuta, vamos focar aqui na situação do problema. Eu não vou ficar no eu estou discordando de uma ideia. Eu estou discordando de um princípio. Será que nós podemos conversar isso aqui de uma forma reservada? Será que podemos conversar aqui em um outro momento, numa outra situação, sem alterar a voz? Me explica aqui como se eu tivesse 5 anos, porque de repente eu estou errado no meu entendimento. Então, essa é a questão, né? Você não é obrigado a engolir tudo, não é obrigado a discutir por tudo, né? A ficar multiplicando o seu desagrado. Não. Vamos tentar esclarecer o problema, vamos tentar tratar aqui a situação, né? Então, Paulo não está falando mal de Cefas, ele não está falando mal de Apolo, ele não está falando mal de uma pessoa, ele está questionando a conduta, ele está questionando o procedimento, ele está questionando uma situação. E nós vamos trabalhar em cima da situação. Agora, é óbvio que a pessoa pode optar por levar pelo pessoal e querer levar a ferro e a fogo, ou ela pode simplesmente rever o caminho e falar assim: olha, você está no direito de discordar, mas
nós vamos tomar essa decisão e fazer isso porque nós entendemos ser o melhor e está tudo bem. Eu não tenho que dar razão a todo momento, né? E eu não vou estar certo a todo momento. Então, eu vou ter que ceder em algumas coisas, desde que não sejam nas crenças fundamentais, desde que não seja naquilo que leva as pessoas a Cristo Jesus, né? Então, existem várias situações que nós podemos discordar. O que a gente não pode é intransigir, né? O que a gente não pode é causar divisão por uma vaidade, por nada, né? Então, mas aí é uma questão de bom senso, é uma questão de situação, é uma questão de tratativa, né? É uma questão de como as coisas devem ser conduzidas à luz da palavra, né? Então, acho que esse é o mote maior, né? E a Bíblia explica-se a si mesma, né? Tudo que a gente buscar dentro da palavra, a gente vai ter a orientação, a gente vai ter a certeza, a convicção de como deve ser. O grande questionamento é que às vezes a gente vai só no sangue, a gente vai só na ira, a gente vai só no nervoso, a gente vai só na explosão. E nem usa a palavra de Deus para poder se aconselhar. Não é para jogar na cara do outro. Ah, a Bíblia está dizendo isso aqui, você está assim, assim, assado, e bam, joga na cara do outro. E às vezes até por uma interpretação equivocada do texto que você está lendo. Então, calma, devagar, vamos lá na sabedoria, vamos lá na inteligência, né? Vamos pesar todas as coisas e antes de intransigir, né? Porque tem coisas com as quais a gente tem que intransigir, não tem jeito, mas não são todas elas e a gente tem que ter muita certeza do momento e da forma como intransigir, né? Paulo já falou, né? Tem um texto que ele diz que eu resistia a Pedro na sua face porque ele era repreensível. Beleza, ó, dois grandes, dois gigantes, tá? E eles e Paulo e Pedro aceitou lá a repreensão. Então, é isso que a gente está falando. Você tem que ter a sabedoria de como e quando exortar, e o outro deve, se estiver no Senhor, ter a humildade para reconhecer também que ele mereceu ser exortado, né? Bom, eu tinha era isso, passou até um pouco do horário, eu peço aí desculpas. Agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, eu quero agradecer pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos, pelo estudo da Tua Palavra, pela meditação da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo possa falar ainda mais ao coração dos amados e que eles possam se lembrar e fazer aí, Senhor amado, referências muito maiores aí do que esse momento que nós falamos, que isso possa ser aplicado à vida de cada um. Que o Senhor possa visitar aí, Pai querido, o filho do Fábio, Senhor, que surgiu aí, teve essa cirurgia, que o Senhor possa colocar as suas mãos sobre ele, Senhor, e que o melhor do Senhor possa prover. Que toda enfermidade caia por terra e que ele seja abençoado e curado no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar ali, ó Pai James, que está retornando para sua casa, ali para o Senhor de toda confusão, de toda contenda, de todo acidente, de todo incidente, que ele chegue na sua casa em paz, em segurança, abençoa, Senhor, a sua família, ser com eles, ó Senhor, que a tua palavra esteja plantada no coração e na vida do teu filho, e na vida de cada um que aqui está, Senhor, participando aqui desse devocional, o que ouvirá, Senhor, ali mais tarde. Ser com as nossas vidas, Senhor, conduz pelas tuas veredas de justiça, por amor ao teu nome. Dai-nos amor pelas sagradas escrituras e que nós tenhamos autocrítica, Senhor amado, para avaliarmos a nós mesmos e corrigirmos a rota, Senhor, caso venhamos estarmos em falta em alguma parte, ó Pai querido santo, da nossa vida. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar-nos neste dia. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar-nos como instrumentos teus para propagarmos as boas novas do teu evangelho. Que o Senhor possa nos dar aí, Senhor, uma ótima semana. Que o Senhor possa acampar os teus anjos ao nosso redor e nos abençoar, ó Senhor, e que nós sejamos instrumentos teus para propagar as boas novas do teu reino. Acampa os teus anjos, Senhor, na nossa casa. Acampa os teus anjos, Senhor, amado, ao nosso redor. Abençoa o nosso trabalho, Senhor. Abençoa a nossa convivência familiar. Abençoa, Senhor amado, as tratativas que tivermos, Senhor, com as pessoas que colocaram no nosso caminho. Se conosco, eu te peço, no nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre, ó Deus. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. pregações bonitas, compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.